Amém. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Cristo nos une sempre mais. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E querendo Deus, quem impedirá? E graças a Deus que nós estamos reunidos mais uma vez nessa noite um pouco de frio, para ministrar o Senhor nosso Deus, este culto de louvor, de adoração ao Senhor. Porque só Ele é digno de receber toda a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão. Os Salmos é cheio com essas palavras: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor em todo o tempo, cantai ao Senhor um cântico novo. Então nós devemos louvar e exaltar o nome do Senhor em todo o tempo. Vamos ler a palavra de Deus para a nossa meditação. Está escrito no Salmo 46. Se você puder, você lê ele todo. Está escrito assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e que serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, ou Deus de Israel, é o nosso refúgio. Querido, que palavra maravilhosa para nós nesta noite. Nesses dias que as pessoas estão inquietas, ansiosas, angustiadas, a palavra de Deus nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós temos que nos aquietar, nós temos que confiar em Deus, porque o Senhor não perde luta, o Senhor não perde o controle das coisas. O que nós temos é que estar confiante em Deus, em todos os momentos, em toda situação. A palavra de Deus diz assim: ainda que a terra se mude, que os montes se abalam, ainda que aconteça tudo, Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Querido, recebe esta palavra e aquieta a sua alma, calma a nós. Vamos acalmar nossas almas e confiar no Senhor, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó está conosco. E o Senhor Jesus Cristo disse para nós quando estava aqui conosco: eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Vamos nos aquietar e confiar no Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a sua palavra foi lida. Que esta palavra vem de encontro à necessidade, à ansiedade de cada um. Porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Que o Deus Todo-Poderoso nunca nos abandona e nunca perde uma luta. Ó Pai Santo, entra nos lares agora com esta palavra de poder, abençoando, aquietando, acalmando os corações e levando a bênção e a provisão para todos aqueles que estão precisando nesta noite. Porque o Senhor é nosso refúgio, a nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus. E glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E todos que creem digam amém. Amém. Graças a Deus. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir.
Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita e a sua maneira a mais linda. Seja feita a sua vontade, eu só quero a sua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita e a sua maneira a mais linda. Seja feita a sua vontade, eu só quero a sua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Boa noite, irmãos. A paz seja convosco. Cristo nos une sempre mais. Nós estamos aqui neste sábado, nesse sabá, para mais uma palavra de fé, de exortação, de sabedoria. Que o Senhor venha colocar a palavra dele na minha boca, seja feita a vontade do Senhor, não a minha. Que o Senhor venha abençoar este culto, prosperar esse culto. Em toda casa que esta palavra chegar, que o Senhor venha operar milagres na vida das pessoas. Senhor, abençoa o ministério da Capela Quadrangular, todos que congregam conosco, venham receber a unção do Espírito Santo. Os irmãos que trabalham, Senhor, nessa filmagem, nessa preparação, que seja cheia da unção de Deus em nós, em nome de Jesus. Abençoa a nossa nação, Senhor. Abençoa o nosso povo, em nome de Jesus Cristo. Deus deu uma palavra forte para nós nesse sábado, para compartilharmos com os irmãos, que tem o tema, a intervenção de Deus. A intervenção de Deus. Deus, Ele intervém na nossa vida para nos abençoar, irmãos. Temos que deixar Deus operar em nós, é Deus em nós. Não é como nós queremos, não é como nós pensamos, é o pensar de Deus. A Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, nossas palavras não são as palavras de Deus. Deixa Deus intervir na nossa vida, no nosso dia a dia. Então é a intervenção de Deus. Eu vou ler um texto que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do 1 para baixo, a intervenção de Deus, Atos 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada a Tiago, o irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, ou da festa da Páscoa. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Soberano Deus, aqui está a sua palavra. Aquilo que nós não lemos, não ouvimos, não escutamos, Senhor, revela para nós agora o profundo escondido da tua palavra. Que o Senhor venha trazer existência, Senhor, a sua intervenção. Que
que você venha intervir na nossa vida, que você venha intervir na sua igreja que está passando por momentos de tribulação, intervém nas nações, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmão, nós vemos aqui que Deus, em resposta à oração das pessoas, Ele mostra ser superior a todo o poder do inimigo. Então, irmãos, a igreja tem que orar, a igreja tem que persistir em oração, que a oração muda, a oração transforma, irmãos. Então, Deus, em resposta à oração do seu povo, Ele mostra ser superior ao poder do inimigo. Então, a igreja tem que orar, irmãos. Jesus Cristo, Ele fazia as suas campanhas, mas depois ele se retirava para um lugar separado, e ali ele orava e agradecia a Deus por aquele trabalho. Jesus Cristo é o exemplo maior para cada um de nós. Ele sempre orou, irmãos, Ele ensina a nós a orarmos. Seja feita a vontade de Deus, não a nossa vontade. A vontade de Deus, irmãos, é maior do que a nossa. Então nós vemos, irmãos, que é a intervenção de Deus. Deus quer intervir na minha vida. Intervir é participar, intervir é tomar uma posição, intervir quer dizer ajudar naquilo que nós estamos naufragando. Então Deus é o interventor nas nossas vidas. Ele quer que eu e você venha orar e buscar a sua presença e colocar nas mãos dele aquilo que nós estamos precisando. Então nós vamos falar alguns dos mistérios da intervenção de Deus, né? As pessoas, irmãos, muitas vezes elas sofrem, mas não oram. As pessoas sofrem, padecem, mas não oram, não tem um particular com Deus, não tem uma comunhão com Deus, irmãos. Elas vão tudo no oba-oba, ficam assistindo televisão, assistindo novela, mas tem buscar-me eis, me achareis, quando buscar de todo o vosso coração, diz o Eterno. Então as pessoas muitas vezes estão passando por problema, por tribulação, às vezes querem guerra, querem briga, querem contenda, mas não querem orar. Não é verdade? Então nós vamos, irmãos, que nós temos que aprender, entregar, irmãos, confiar a Deus nossos próprios recursos. Não é verdade? Então as pessoas sofrem, mas não oram. Aprendem a entregar a Deus os seus problemas. Coloque nas mãos de Deus e deixa. Fala, Senhor, ajuda-me a sair dessa aflição. Senhor, esse é o problema que eu estou passando. Busca o Senhor, fala com o Senhor, Ele é o nosso interventor, irmãos. Nós vemos que muitas pessoas, irmãos, perdem as experiências da proteção divina. Por quê? As pessoas perdem as experiências da proteção. Porque não tem um caminhar com Deus, não anda com o Senhor, não deseja uma comunhão com o Senhor, não quer ouvir a palavra do Senhor. As pessoas querem tomar atitude com as suas próprias vontades. Não funciona isso no reino de Deus, irmãos. O Senhor falou, seus pensamentos não são os meus pensamentos. Então nós vemos, irmãos, que as pessoas sofrem, mas não oram, porque elas ficam sem o conhecimento do amor de Deus. O amor de Deus sobre nós é tão grande, irmãos, tão supremo, que Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz, para nos salvar, para nos restaurar. Esse é o amor do Pai para com os filhos, para com a sua igreja. Então nós vemos, amado, que o primeiro mistério de Deus é o mistério da perseguição. Diz o versículo 3 assim: e vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. Esses Herodes aqui, irmãos, a família dos herodianos era uma família má, era uma família perversa, entendeu? Então aqui já era o Herodes neto, Herodes pai, Herodes avô, esse é o Herodes neto, com o mesmo sangue, com o mesmo pavor que tinha o seu pai e tinha o seu avô. Ele gostava de sacrificar as pessoas, ele gostava de sacrificar a igreja e usar a igreja como cobaia. Parece nos dias de hoje, não é verdade? Então o mistério da perseguição. Os maus tendem a odiar os bons. Por aquele mesmo tempo, Herodes estendeu as suas mãos
para sacrificar e maltratar as pessoas. Então nós vemos, irmãos, que os maus, as pessoas más, eles tendem, irmãos, a odiar as pessoas boas. Eu não gosto desse cara, eu não gosto dessa mulher, os atos deles são muito bons. Então as pessoas más são as pessoas que querem apavorar, querem assustar as pessoas, querem passar por cima das pessoas. Então são o mistério da perseguição. Então o primeiro aqui é a perseguição do rei Herodes contra a igreja, na verdade, mas Deus é o Senhor de todos esses mistérios. Nós vemos que o abuso do poder leva as pessoas a odiar as pessoas boas. Então a pessoa abusa, irmão, do seu poder, a pessoa abusa da onde foi colocado, da sua posição, e ele quer passar como um trator em cima das pessoas boas. Fechar a igreja, perseguir os crentes, levantar calúnia contra os crentes. Você está vendo isso aí direto, irmãos, inventando, invadindo a igreja, querendo quebrar a igreja. Então nós vemos que isso aí é o abuso dos maus, Herodes, faz parte. Muitos hoje têm o espírito herodiano, irmãos, mas eu e você temos o Espírito Santo em nós e através de nós. Nós vemos que os cristãos, eles sofrem perseguição. Até hoje, você vê na Ásia, na África e em alguns países da América do Sul, irmãos, até no Brasil, os cristãos, eles sofrem perseguição, na verdade, eles são humilhados, eles são vilipendiados, mas o Senhor, Ele é conosco nesse mistério da perseguição. Então, crueldade da parte dos homens, os homens são cruéis, irmãos. Deus é um Deus de mansidão. Jesus é teu espírito do amor, Jesus é teu espírito da fidelidade. Mas o ser humano, ele é cruel, irmãos, está dentro da sua alma, tem que arrancar esse espírito da crueldade, deixar Deus intervir na vida de cada um. Segundo, o mistério da providência divina. Mistério, irmãos, não é algo sobrenatural. Mistério é aquilo que Deus quer trabalhar na minha vida e na sua vida. Eu sempre falo para o Senhor, Senhor, se tem algum mistério para entregar para mim. Na verdade, nós vemos que mistério quer dizer segredo. A palavra mistério quer dizer segredo. Então só Deus conhece esse segredo. Só Deus conhece esses mistérios do homem, irmãos. Deus conhece nossa alma. Deus conhece o nosso ser. Ele sabe que por si só o homem, ele é do espírito um pouco sanguinário. Então o mistério da providência divina, Deus intervindo pela sua igreja, pelo seu povo. Então quando você vê a palavra mistério, você sabe que é um segredo. Deus quer entregar esse segredo para mim e para você. Só que nós temos que ter uma comunhão com o Senhor. Nós temos que ter um particular com Deus, irmão, gostar das coisas de Deus. Nós vemos que mistérios é um segredo ignorado pelo mundo. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu a luz na prisão. Mistério. Deus intervindo sobre o seu povo. Então nós vemos que o Senhor se preocupa com um pescador na cadeia. Veja vocês que aqui, irmãos, Deus sabia que o apóstolo Pedro, ele estava preso, ele estava encarcerado. O rei Herodes, ele tinha matado Tiago, irmão de João, também apóstolo da igreja. E isso agradou a multidão. Agradou o povo, irmãos, que não tem temor de Deus, que não tem conhecimento de Deus. Ele falou, olha, como o povo ficou feliz, vamos matar Pedro também. Um dos baluastres da igreja, irmãos. Um dos alicerces da igreja. Jesus falou, Pedro, você será um dos fundadores da igreja. Na verdade, e veja vocês que o mistério da providência divina, Deus, irmãos, Ele sabia que o seu servo estava preso. Deus sabe que muitas vezes eu e você estamos presos em alguma área da nossa vida. E Ele quer entrar, Ele quer liberar um mistério para intervir na nossa vida. Deixa Deus intervir na sua vida, irmãos. Nós estamos aqui nessa terra peregrinando. Então nós precisamos
que o grande eu sou venha trabalhar em nós, venha tomar conta de nós, venha estender as mãos sobre nós, venha iluminar os nossos caminhos. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos, irmãos, que o Senhor se preocupando com o pescador. O pescador a mais, o pescador a menos. Mas Jesus Cristo, Ele deu a vida por todos, irmãos. Deus não faz acepção de pessoa, se é pescador ou se é doutor. Na verdade, Deus é Deus de mistério. E nós vemos que o Senhor, Ele age nas circunstâncias contrárias. Herodes estava para comparecer naquela mesma noite onde Pedro estava dormindo. Deus, presta atenção, igreja, Deus não chega antes nem depois, Ele chega na hora exata. A hora de Deus não é a nossa hora, irmãos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Tem muitas pessoas que preparam todo o seu esquema, preparam seu projeto, suas campanhas, e apresenta a Deus: Senhor, aqui está a campanha. É só o Senhor assinar que vai ser milagre e tal. Não é para nós apresentar projeto, o projeto é de Deus, irmãos. Nós temos que buscar o Senhor para que Ele venha dar uma luz para nós. Tem pessoas que preparam tudo: Senhor, isso aqui vai dar certinho, é só o Senhor abençoar. É Deus em nós, irmãos. A intervenção de Deus, o projeto é de Deus. Se campanha, irmãos, todas as campanhas, eu não sou contra a campanha, mas se resolvesse metade da população, estaríamos bem melhor, viu, irmãos? É Deus intervindo em nós. Tudo é válido quando nós colocamos na mão de Deus, colocamos na presença do Senhor. Então nós vemos que o Senhor, Ele age nas circunstâncias contrárias. Nós vemos que Pedro, ele estava preso. Pedro, ele estava encarcerado porque Herodes tinha matado Tiago. Isso agradou a plebe e ele falou: vou matar também Pedro. Deus interviu na hora certa, no dia certo. Deus não tem hora, viu, irmãos? Buscar-me eis e me achareis. Então nós vemos que o mistério da oração, o meio de conhecer a Deus. Como que nós conhecemos a Deus, irmãos? O mistério da oração. Mistério quer dizer segredo, não é verdade? Então, como que a igreja estava aqui? A igreja intervindo por Pedro. Os irmãos estavam na rua, os irmãos estavam fazendo marcha para Jesus, os irmãos estavam em cima de palanque, irmão. Não! A igreja estava reunida orando por Pedro, que o Pedro seria morto no dia seguinte. A função da igreja é orar, porque nós não sabemos a hora e o minuto que Deus vai agir na nossa vida, irmãos. O mistério da oração. Jesus nunca abdicou da oração. Pai, seja feita a sua vontade, na verdade. Então, a oração é a maneira de nós conhecermos a Deus. Ensina-nos a depender do amor divino. Quando nós oramos, quando nós buscamos o Senhor, nós passamos a depender do amor de Deus para nós, porque nós não temos força, nós somos insuficientes. Nós precisamos da força de Deus, do agir de Deus em nós, através de nós, irmãos. Não é como nós queremos, não é como nós pensamos, não é como nós falamos, é Deus agindo, Deus intervindo no meio do seu povo, no meio da sua igreja. O ser humano é muito vulnerável, irmãos. Ele não sabe o que ele quer. Hoje ele está com uma palavra, amanhã ele já está com outra. Você vê isso direto na televisão. Grandes líderes orando e apoiando o político. Na próxima eleição ele já está orando e apoiando o outro e condenando aquele. Deixa Deus trabalhar, irmãos. Deixa Deus trabalhar na sua vida e na minha vida. Então nós temos que depender que Deus venha nos ensinar do amor divino. Ensina-nos a importância da união, da fé e da oração. Considerando-lhe isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Onde estava o povo? Na rua, fazendo aglomeração, fazendo passeata, fazendo caminhada. Não, o povo estava reunido
orando, jejuando e buscando a presença de Deus. E a oração chegou até os céus dos céus. Então nós vemos que a oração, irmãos, a importância da oração, é da união, da fé, da oração. Nós vemos aqui, os irmãos, a fé dos irmãos, a união dos irmãos, perseverança dos irmãos, o clamor dos irmãos. Por Pedro, que estava preso, seria decapitado no dia seguinte, irmãos. Então, eles não saíram na rua, não se revoltaram contra o rei. Buscaram a intervenção de Deus na vida do seu servo Pedro. Nós vemos que, quarto mistério, o mistério angelical, ou o mistério dos anjos. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro de lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e cai-lhe das mãos as cadeias. Irmãos, então o rei, ele tinha tanto temor, tanto medo que Pedro fosse solto, porque aqui diz, tinha 16 soldados tomando conta de Pedro. Pode ter 600, irmãos. Deus é Deus, confie em Deus, olha a Deus, entregue os seus problemas para o Senhor. 16 soldados, irmãos, Pedro está amarrado às mãos e os pés tudo algemado. Quanto mais difícil para o ser humano, é mais fácil para Deus. Deus é o nosso interventor, irmãos. Ele aqui está intervindo, ele está tomando parte na vida de Pedro, irmãos, na hora certa. Porque as orações dos irmãos, os irmãos estavam orando, jejuando, buscando a face do Senhor, irmãos. Nós vemos que o mistério dos anjos é uma prova que Deus nos pode socorrer. Irmãos, todos nós temos um anjo da guarda. Diz os sábios que temos 2 anjos, mas um anjo já é o suficiente. Uma vez, eu deitado na minha cama, Deus fez com que o anjo chegasse até o meu quarto, porque ia acontecer algo estranho comigo. E Deus enviou o anjo dele para dizer que ele estava comigo e ele intervir comigo, irmãos. Meu caminhão foi roubado, a mercadoria foi roubada, mas eis-me aqui. Deus intervindo pelo seu filho, pelos seus filhos. Nós vemos que a glória celestial, quando o anjo chega naquele local, irmãos, resplandeceu, a luz acendeu ali. Os guardas não viram, os outros presos não viram, só Pedro. Porque a bênção era para Pedro, o milagre era para Pedro, irmãos. A Bíblia diz que no arrebatamento vai estar 2 deitados numa cama, um sobe e outro fica. Na verdade, então nós vemos que a glória celestial ela iluminou a prisão. Eu sempre falo para o Eterno Externo, ilumina a capela, libera uma luz que venha resplandecer dentro desse lugar, que a fumaça venha descer como desceu em Salomão, quando estava no templo, com os sacerdotes orando. O Senhor enviou seu anjo para livrá-lo. Deus cuida de mim e de você. Sempre fala: Senhor, coloca o seu anjo me escutando, aonde eu estiver. Coloca o seu anjo tomando conta da minha casa. Se você não pedir a sua escolta, irmãos, você não está acreditando muito no poder angelical. Não faça nada se não pedir uma escolta para você, irmãos. Não é verdade? Jesus disse para os malfeitores: eu poderia pedir a intervenção de Deus, ele ia mandar centenas de milhares de anjos aqui para me livrar. O próprio Jesus deu exemplo, que Deus tem anjos tomando conta de mim e de você, quando nós precisamos. Os irmãos estavam orando lá e falando: Senhor, envia o seu anjo naquela cadeia, Senhor, envia o seu anjo lá e liberta Pedro. Essa é a oração dos irmãos. Senhor, o Herodes já matou Tiago, já matou outros, liberta o seu servo Pedro. Mas ele é um pescador, pode ser quem for, irmãos. Deus sempre se preocupa conosco. O Senhor, Ele quer que eu e você, irmãos, sejamos tocados. Deus quer que muitas vezes sejamos tocados, porque nós estamos dormindo para as coisas diárias, dormindo para as coisas de Deus. Eu não vou na igreja hoje porque hoje eu estou dormindo.
Temos que ser muitas vezes tocados. Pedro estava dormindo. Então o anjo deu uma cutucada aqui ao lado de Pedro, e Pedro desperta. Vim livrar você. Imediatamente caiu as algemas, caiu do pé e das mãos. E o cuidado de Deus para nós. Calça o sapato, veste a roupa, veste a blusa que está frio lá fora, coloca a capa porque era de madrugada. Deus não tem hora para entregar a bênção para mim e para você. Não tem hora, na verdade. Então nós vemos aqui que o Senhor ele está trabalhando com um ex-presidiário. Levanta-te depressa. Você está dormindo. Pedro estava num sono maravilhoso, irmãos. Ele sabia que se ele morre ali, ele ia encontrar com o Salvador, ele ia encontrar com o seu mestre, Yeshua de Nazaré. Nós temos que buscar isso. Pedro estava preso. Os maiores líderes de Deus passaram pela penitenciária. O próprio Jesus ficou no cárcere, irmãos. Eu não gosto de quem foi preso. Leia a Bíblia. José saiu da cadeia e foi para o Egito. E o rei colocou José acima de todos os sábios do Egito, irmãos. O Egito era potência. O Egito tinha sábios, tinha intelectuais, é só você ver as pirâmides do Egito, o Egito antigo, aquelas grandes estátuas. O rei falou: olha, José é acima de todos. José é acima dos diretores, José é acima dos cientistas, José é acima dos médicos, José é acima dos economistas, José é acima de tudo. Um ex-presidiário. Aí, ó. O ex-presidiário aqui. Jesus, de onde saiu da cadeia? Jesus saiu da cadeia. Jesus, assista a mensagem. Jesus ou Barrabás? É uma das maiores mensagens ministradas na capela. Jesus ou Barrabás? Jesus saiu da cadeia, irmãos, para os céus dos céus. Pedro, preso. Paulo, preso. O homem que recebeu a revelação, que recebeu os mistérios do Apocalipse, da revelação, onde ele estava? Preso, exilado na ilha de Pátimos. Ele não estava na rua, ele não estava na passeata, ele não estava na carreata, preso na ilha de Pátimos. Recebeu a maior revelação da história. Poderia receber João, o apóstolo João, o apóstolo do Apocalipse, da revelação, exilado, preso na ilha de Pátimos. Deus trabalha de uma maneira que nós não entendemos. Nós vemos que o anjo falou: levanta-te depressa. Deus tem pressa para entregar a bênção para mim e a você. Desperta! Manda o anjo tocar do seu lado. Não é verdade, irmãos? Deus tem pressa para entregar os mistérios, aquela de madrugada. A igreja orando. Nós vemos que Deus, Ele tem pressa na sua obra. Não pode ser, para amanhã, não, de madrugada. Nós vemos que Ele livrou muitos homens e mulheres da cadeia, Ele livra até hoje. E, na verdade, veste a roupa, calça a sandália e vamos andar. Nós vemos para onde Pedro foi. Para a casa onde estava o círculo de oração orando. Às vezes a bênção, irmãos, a pessoa não recebe a bênção porque não quer receber. Certa feita eu fui convidado para orar na casa de um homem que já estava em fase terminal de enfermidade mortal. E ali nós oramos por aquele homem e entregamos os mistérios. O homem morreu. Uma semana depois, a mulher dele passa agarrada lá na rua com o marido dela, com outro marido, com o namorado dela. Então, no íntimo dela, dos familiares, não queria que o marido sobrevivesse, porque ela já estava com caixa com outro. Uma semana, irmãos, já passou agarrada. Muitas vezes o milagre não acontece porque a pessoa de dentro de casa não quer. Eu não acredito muito na oração. É melhor que ele não seja curado, senão vai perder o benefício do governo. Às vezes a gente ora, intercede, mas
os de casa estão tudo assim, ó. Não. Vamos continuar recebendo o soldo. Deixa ele morrer, porque ela já tinha outro no caminho já, irmãos. O pastor ora, intervém, mas você já fez conforme a vontade das pessoas, não é verdade? Nós vemos para onde Pedro foi, irmãos. Vamos ver para onde Pedro foi. E considerando isso, ele foi à casa de Maria, mãe de João, porque sabia que o povo estava reunido ali e orava. Versículo 12. Atos 12, 12. Ele sabia que na madrugada, a noite toda, o povo estava reunido, orando, intercedendo pela vida de Pedro. Estava encarcerado, irmão. Estava preso. Estava pré-morto. Nós vemos que, muitas vezes, as pessoas não acreditam muito, não é verdade? Então, Pedro estava batendo na porta. E uma jovem foi lá atender. E reconheceu a voz dele, desde o versículo 15. Então, diz o texto que, mesmo orando, às vezes a pessoa não acredita. Não, será que vai acontecer? Vamos orar e tal, mas deixa na mão de Deus, irmãos. Deixa na mão de Deus, ore, jejue, peça a Deus que Ele vai revelar os mistérios para você. Que muitas vezes as pessoas estão meio duvidoso ainda, pelo que vê no dia a dia. Vamos fazer campanha. Não, aqui a campanha aqui é dos irmãos orando, porque não tinha mais tempo de fazer campanha. Há momento que tem que ser agora, tem que ser já. Na verdade, irmãos, então nós vemos que a oração abre as portas do sucesso. A oração dos irmãos, a comunhão dos irmãos, o clamor, a petição dos irmãos abriu as portas do sucesso para Pedro, e Pedro foi liberto, irmãos. E Herodes é tão cruel, que no dia seguinte ele vai lá buscar Pedro, vamos tocar, cortar o pescoço dele. Chegou lá, irmão, não encontrou a cela vazia. A noite está fria, a casa vazia. Na verdade, a noite ali estava fria, todo mundo dormindo na cela. E por isso que o anjo falou, veste a roupa, calça o sapato. E os demais não acordaram, os guardas não viram, 16 guardas. Herodes mandou matar os 16 sentinelas, irmãos. Era mau. Puxou o sangue do pai e do avô dele, da família herodiana. Na verdade, nós vemos que Jesus foi liberto da prisão. Na verdade, para cada um, qual é a prisão que está prendendo você? O que você está preso? O que você quer que Deus venha libertar você? Deus é o nosso libertador. Muitas vezes as pessoas estão presas nos seus pensamentos, nas suas mentalidades. Estão presos porque o pessoal falou que vai acontecer. Não, irmão. Confie em Deus, Pai. Na verdade, já estou encerrando a nossa mensagem. Deus sempre usa o auxílio de um outro crente. O que é para mim fazer, você fazer, Deus não vai fazer. Remove a pedra. Jesus, lembra? Lázaro, sai para fora. Tira as ataduras. Porque é para mim fazer e você fazer. O que a igreja tinha que fazer, irmão? Orar, interceder. É a função de Deus, intervir na vida de Pedro. Muitas vezes, nós não notamos o serviço do anjo. Ninguém viu o anjo aqui. Chega no meio da rua, o anjo, sumiu. Pedro, cadê o anjo? Já está liberto, Pedro. Continua caminhando. Não é necessário que o anjo venha segurar, venha carregar você nos braços. A fé remove montanhas. Deus, Ele é o nosso libertador. O mesmo Deus que libertou Pedro, João, na verdade, e muitos outros, Jesus Cristo. Ele quer libertar a mim e a você. A intervenção de Deus. Deus intervindo na vida do seu povo. Deus interviu na vida de Pedro, enviando o seu anjo para resgatá-lo, para salvá-lo. Deixa Deus intervir na sua vida, irmãos. Deixa Deus tomar conta da sua vida. Quantas pessoas estão passando nesse momento
triste, desempregado, estão indo no barulho do outro, irmãos. Não vai na voz do inimigo, irmãos, na verdade. Não vai muito no que eles falam. Os políticos, irmãos, jogavam os crentes na arena dos leões para ser devorado. Os políticos, irmãos, penduravam os crentes na Via Ápia para iluminar, e tocava fogo para iluminar a Via Ápia. Os mesmos que aplaudiam. Esse Herodes, irmãos, quando o povo ele foi dar um discurso em cima do caminhão, a turma olhou, parece um Deus, olha que voz. Na mesma hora, ele foi comido por bichos e morreu. Porque o povo, em vez da glória a Deus, está dando glória ao homem. Nós precisamos de ti, nós precisamos de ti. Que Herodes foi comido de bicho, que o povo comparou ele como um Deus. E Deus, na hora, irmãos, mostrou quem é o Deus, quem é o interventor, quem é supremo, quem é criador dos céus e da terra, irmãos. Não há nada difícil para que Deus não possa fazer. A oração incessante é a chave para a libertação. Continue orando. A libertação que você está buscando, está precisando, vai chegar na sua casa e na sua vida. Amém, amados? Glória a Deus por essa mensagem. Essa mensagem, ela é muito mais longa, na verdade. Veja vocês que Pedro, ele encontrou dificuldade para passar a porta na frente dos seus amigos. Pedro encontrou dificuldade para entrar na porta da casa de Maria. Mas o anjo não encontrou dificuldade para passar pelas portas de ferro, de grade, e libertá-lo. Deus é o nosso interventor divino. Soberano Deus, nós te damos graças por esta palavra. A intervenção de Deus na vida dos crentes, na vida da sua igreja. Pai, estenda as suas mãos e sara essa terra ferida, cura essa terra ferida. Livra-nos, Senhor, dos espíritos de Herodiano, Pai, que sobre nós veio o Espírito de Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Abençoa todas as famílias que estiverem assistindo essa mensagem, que eles venham orar, buscar o Senhor, para que o Senhor venha intervir na vida deles e entregar o milagre para eles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus seja louvado, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus intervindo na nossa vida. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Aleluia. Graças a Deus. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver para mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver para mim mesmo. Quão insondáveis são seus caminhos, inescrutáveis são seus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu.
eu já ganhei, minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os seus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida.